Então, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gisleide, sou diretora da COPSE e a gente está aqui hoje para realizar uma oficina, uma videoaula, né? Dessa forma remotamente, sobre a produção de caprinos e ovinos de corte, terminação do animal no semiárido, com abordagem na gestão e planejamento dos recursos forrageiros no semiárido. Para essa atividade, convidamos, né, Karina Dakar, que ela é especialista da cadeia produtiva, também uma equipe aí de professores que também trabalha nessa área. Então, o professor Carlindo é o professor do IF Baiano e da UFBA, nosso grande parceiro aí, né, das nossas formações. Também o professor Douglas, professor da UFBA, e o professor Gleidson. Então, são esses três professores, juntamente com Karina, que vai contribuir nessa formação nossa aqui, dos agricultores e agricultoras e também dos ACRs. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, para essa nossa formação. Vou passar agora a palavra para Carlindo. Ali na lista é só mesmo colocar o nome, viu, gente? Pronto, Carlindo? Opa, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, estão sim. E aí, a orientação que a gente já passou no grupo, mas agora o microfone só fica aberto para o professor Carlindo, que fica melhor para todo mundo, viu? Bom, olá, pessoal. Deixa eu só marcar meu tempo aqui, que a gente vai conversar agora à tarde. Bom, nessa, né, já vem de uma parceria aí com Gisleide, com Vera, com Gilson aí em outros momentos, tanto lá em São Gonçalo quanto lá em Entre Rios, vem realizando aí desde o ano passado. E, em função dessa situação, infelizmente, a gente não vai poder se encontrar mais uma vez presencialmente, fazer nossa atividade prática lá no dia a dia no campo. Nosso recurso aqui, que é a tecnologia hoje, que está ao nosso favor. Ainda estou me acostumando a ela, mas com o Gisleide, e a partir do que a gente já vem discutindo aí sobre essa questão da ovinocaprinocultura no semiárido, venho trazer um tema para vocês, apresentação aqui, e os temas, na verdade, eles estão interligados. Vocês já viram os temas que serão apresentados pelo professor Gleidson e pelo professor Douglas. Eu vou começar abrindo, falando sobre a questão do planejamento forrageiro, porque eu vi Karina falar da questão aí do trabalho que eles vêm fazendo, mas um ponto importantíssimo, a gente não pode deixar de falar, que é a questão da alimentação. Eu costumo dizer para meus estudantes o tempo todo, não adianta você investir alto, pesado em genética, você investir pesado em sanidade, mas se não tem comida para o animal comer. O animal comer, o animal não ganha peso, o animal não entra no cio, não tem cria, não tem nada. Simplesmente, seu sistema está afadado à condição de insucesso. E, associado a essa questão, se a gente leva em consideração aspectos de semiárido, aí a coisa se agrava mais. Os nossos desafios, eles são maiores para produzir forragem. Só parafraseando aqui o meu amigo Gleidson, se essa chuva toda que está caindo aqui em Salvador, ela caísse aí uma semana, gente, realmente, Karina, seria um paraíso o semiárido. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui uma apresentação que eu trouxe para vocês, e com base nela, a gente vai conversando aqui a respeito. A apresentação, ela também, na verdade, é tutorial. Eu não sei como é que, assim, pelas minhas andanças aí na região semiárida, eu tenho andado muito pro lado de Serrinha, Bom Jesus da Lapa, do lado de Guanambi. Então, são regiões no semiárido que eu tenho andado e desenvolvido alguns trabalhos, algumas parcerias. E eu tenho visto e acompanhado essas regiões, mais ou menos como os produtores eles
têm desenvolvido seu sistema de produção. E boa parte deles, esse sistema de produção é desenvolvido mesmo tendo como base a caatinga. Muitas vezes os animais eles são soltos, em condições de pastos, mais ou menos pastos coletivos, alguns, um ou outro que realmente ele tem uma condição de ter o seu pasto individual, mas tendo como base a caatinga. A gente sabe que a vegetação da caatinga ela tem as suas oscilações ao longo do ano. E aí a gente precisa pensar, mais uma vez, retomando, já que dentro do sistema de produção, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o alimento, a comida para esse animal ele ganhar peso, e lá no final você ter as fêmeas parindo, você tendo o animal terminado para abate, você tendo aí esses animais para... Então, a gente precisa pensar na alimentação. E a temática que eu trouxe para vocês seria mais voltado para essa parte basal, que aí depois o professor Douglas vem falando um pouco da suplementação, e a gente finaliza aí com o professor Gleides para falar sobre qual produto, e a gente fecha esse ciclo aí, esse nosso diálogo sobre a alimentação do ovino e caprino terminado a pasta. Bom, para a temática, gestão e planejamento dos recursos forrageiros no semiárido. Eu falei que muitos de vocês já me conhecem, mas se não me conhece, meu nome é Carlindo Rodrigues. Sou no Instituto Federal Baiano, em cooperação com a UFBA, no Departamento de Zootecnia. Esse trabalho, essa apresentação, foi desenvolvida em parceria junto com a minha orientada de mestrado, a Jamara Giacomo, que era estudante de mestrado aqui no PPZ. Bom, mais uma vez, a parceria aí com o pessoal do MOC, com a K, é um trabalho desenvolvido aí junto com o nosso grupo de estudos em ruminantes e forragicultura, né? E aí, de falar de gestão e planejamento de recursos forrageiros, eu vou abordar para vocês aí de forma bem rápida a contextualização de semiárido, desafios para essa produção de forragem, escrituração zootécnica, que é um ponto importantíssimo, e aí essa nossa produção, de como a gente vai gerir esse nosso recurso forrageiro, planejamento forrageiro, algumas tecnologias para conservação em produção de forragem e as considerações finais. Em termos de contextualização, foi bem breve, vocês vivenciam mais do que eu essa condição de semiárida, mas em termos de contextualização, a gente tem aí o que caracteriza a região semiárida como uma precipitação pluviométrica média anual inferior de 100 milímetros. A gente tem situações aí de regiões aí que chove 200, chove 150 a 300 milímetros ao ano. Esse índice de aridez é em torno de 0,5, ou seja, para cada 500 milímetros que chove, 1.000 evapora. E esse percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano. E é o que comumente a gente encontra. Em cerca, ao longo do ano, a gente tem chuva aí em 3, no máximo 4 meses, 4, 5 meses, e o restante do ano sem chover. Isso nos dá uma condição de municípios baianos de 269, conforme essa atualização de 2017, 269 municípios baianos nessa condição de semiárido, o que corresponde a 64,5 municípios da Bahia. E aí, a gente tem aí 3 diferentes tipos climáticos. Aí, Carlinhos, por que você está falando dessa questão, dessa contextualização desses tipos climáticos? Isso é importantíssimo para a gente definir, porque a gente, por mais que considere que tudo é semiárido, a gente tem algumas variações nesses tipos climáticos. A gente tem o tipo climático, BSWH, que a gente tem a concentração de chuvas aí. A gente tem concentração de chuvas nos meses de dezembro a janeiro. A gente tem região aí que a estação chuvosa, ela acontece entre verão e outono, e as precipitações em torno aí do mês de março e abril. E a gente tem outra condição, que essa concentração, essa estação chuvosa, ela acontece no período de inverno, entre outono e inverno, concentrando aí de maio a junho. Algumas regiões que está chovendo nesse período. E aí essas relações do que chove e do que evapora, queria só mostrar para vocês aqui esse gráfico. Oi?
Ah, pronto, só um instante então, por favor. Deixa eu só retornar aqui. Tranquilo aí? Voltou a apresentação? Alexandre, voltou? Ok. Ah, beleza. É porque eu não consigo enxergar vocês, eu só consigo enxergar só a minha apresentação aqui na tela. Por isso aí, se acontecer novamente, por gentileza, me avisem. Bom, considerando essa questão que eu falei, chove do que evapora, só para a gente ter uma noção do desafio que a gente tem, da realidade que a gente tem na condição semiárida, a gente considerar que essa que a gente tem aqui em azul, isso aqui é um balanço hídrico feito ali para o município de Guanambi, onde a gente tem aqui o período chuvoso, ele acontece entre novembro e meados de abril, é o período chuvoso da região ali de Guanambi. Só que ao longo do ano, a evaporação, ou evapotranspiração, ela acontece o ano inteiro. Diferente das chuvas que a gente tem aqui entre maio e outubro, o período de escassez hídrica. Isso nos dá uma condição de déficit hídrico acentuado. Então, a deficiência hídrica, ao longo do ano, ela é acentuada. Então, isso quer dizer o quê? A gente tem um curto período de forragem. Em condições naturais, o bioma Caatinga ela já está adaptado a essa situação. Então, o processo recupera rapidamente, e aí, na hora que começa a entrar novamente na condição de déficit hídrico, a planta ela já tem suas estratégias para poder suportar um longo período. E aí nos leva essa condição desse contexto semiárido, ele nos traz alguns desafios. A situação que eu já falei, desse déficit hídrico prolongado, nosso sistema de produção, ele precário, dificuldade de se produzir e conservar forragem, tanto é que a gente pega alguns anos atrás, com essas secas prolongadas, o que teve de perdas de animal foi uma coisa, digamos assim, inexplicável. O que aconteceu de perda, morte e perda de rebanho, muita da situação, o produtor ele não consegue armazenar, estocar sua forragem, chega o período da seca, ele vende seu animal com preço baixo. Outras questões associadas, que a gente, infelizmente, a gente ainda encontra, processos de queimadas, situações de pastos degradados. Então, esses são os desafios que a gente tem aí. E aí quando a gente fala do sistema de produção que envolve a caatinga como base forrageira, a gente tem uma situação de paradoxo em termos de produção. No período chuvoso, onde a gente tem maior produção de fitomassa, maior produção de forragem, e que essa forragem está numa condição de melhor valor nutritivo, ela não está acessível a boa parte dos animais. Por quê? Essa folhagem, elas estão numa altura superior ao alcance por esse animal. Quando chega no período seco, considerando que as plantas elas são caducifólias, essas folhas elas caem e tornam essa forragem acessível. No entanto, nutricional dessa forragem. Então a gente tem um paradoxo em relação a essa produção de forragem na região semiárida. E aí onde vem a nossa discussão em relação ao planejamento desse recurso forrageiro no semiárido. Para falar de planejamento, só queria pontuar algo importantíssimo. Eu acho que é uma coisa simples de todo produtor fazer, é a escrituração zootécnica. Ele ter tudo anotado na sua propriedade. Lá na frente vocês vão entender o porquê eu estou falando dessa situação da escrituração zootécnica. Ele conhecer da localização, do clima, o que ele tem de área de pastagem, controle do seu rebanho, nascimento, peso desses animais. Esses animais estão divididos por categorias. A prática de manejo nutricional, sanitário e reprodutivo que é utilizado. Então, tenha esse acompanhamento. Isso deve ser feito em toda a propriedade. Conhecendo, aí eu vou começar
áreas. Ele tem dentro da sua... Oi. Voltou agora? Ah, pronto. Deixa eu só voltar aqui, então, rapidinho, só para falar para vocês em relação... Por que eu estou falando da questão da escrituração zootécnica? Essas informações, esse controle que você tem da propriedade, esse controle que você tem do rebanho, as informações, ela vai nortear o nosso planejamento forrageiro. Eu tenho como estimar hoje, agora em junho, quanto de forragem eu vou precisar para junho do ano que vem. Quanto de forragem eu vou precisar lá para dezembro. Então é importante que o produtor ele tenha todas essas informações. Isso anotado em sua propriedade. Qual a condição climática? Como é que ocorre o regime hídrico de chuva, regime de chuvas na sua região? Quais as áreas de pastagem que você tem? Quais as áreas, tanto pastagens nativas, cultivadas? Qual o tipo de forragem que você produz? Então, essas informações eles vão nos ajudar no nosso planejamento forrageiro. E para a gente continuar aqui o planejamento forrageiro, eu trouxe um exemplo hipotético de um produtor, onde ele tem uma área, uma propriedade aí, área total em torno de 67 hectares. Isso é hipotético, viu, pessoal? Tem um desenrolar prático aqui do que a gente vai falar sobre o planejamento. Uma área de 67 hectares. Desses 67 hectares, 55 são de caatinga nativa, 5 ele utiliza os animais pastejarem. Infraestrutura, ele tem uma área de pasto de 1,5 hectare. A gente considerou que essa área de pasto aqui é de capim-bucha. A gente vai falar lá na frente um pouquinho rapidamente sobre isso. Uma área de cultivo de 5 hectares. E aí uma reserva legal, né, considerando os 20% de reserva legal, 13,4 hectares aí de reserva legal. Considerando a região, eu coloquei aqui, peguei aqui o balanço hídrico lá da região de Irecê. E o regime hídrico em Irecê ocorre mais ou menos dessa forma. O que está de azul aqui é o momento que tem chuva. Essa linha vermelha aqui é a variação em temperatura média lá da região. Então a gente tem aqui uma concentração de chuva, ela indo aqui em torno de novembro até meados de abril, e o período seco de meados de abril até outubro. Então essa é a condição do exemplo que a gente vai trabalhar. A gente consegue dividir isso, então, a precipitação, né, em torno de 653 milímetros ao ano, é a condição desse nosso exemplo aqui, desse produtor hipotético nosso aqui. E aí, a gente consegue dividir essa condição desse produtor em início da estação chuvosa, ocorrendo aqui entre novembro e dezembro, chovendo 222 milímetros, meio da estação chuvosa, de janeiro a março, 302 milímetros. Então aqui, ó, se vocês observarem, onde chove a maior parcela dos meus 653 milímetros. É aqui onde eu vou poder, ó, produzir essa minha forragem para eu poder estocar e usar nesse período aqui, ó, onde chove menos. Pegar aqui final dessa estação chuvosa em abril, com 53 milímetros. Pegar maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, ó, chovendo 37 milímetros. Em outubro, que aí finaliza a estação seca, para novembro retomar a estação chuvosa, milímetros. Então são coisas simples, bem básicas que o produtor pode fazer. Aí você fala, cara, mas você precisa de uma estação meteorológica para fazer isso? Não necessariamente. Onde você consegue acompanhar essa chuva ao longo do ano. Eu fui na internet, cotei lá um pluviômetro, ó o valor do pluviômetro, R$10,35. Então, com R$10,35, você consegue acompanhar dentro da sua propriedade qual é o regime hídrico na sua região. E para avaliar a temperatura, um termômetro externo de máxima e mínima que custa R$39,90. Então, com duas ferramentas bem básicas, consegue acompanhar, você ter dentro da sua propriedade, você consegue acompanhar tanto as variações de temperatura quanto essa variação em precipitação. Bom, e aí ainda na escrituração zootécnica, eu preciso acompanhar esse meu rebanho. Eu trouxe para vocês aqui, eu categorizei esse rebanho desse produtor. Então eu dividi aqui em reprodutores, matrizes paridas, matrizes vazias, cordeiros, machos e fêmeas, fêmeas de recria, terminação, matriz de estação de monta, matriz prenhas,
matriz prenha no terço final da gestação, total de animais, cordeiros serão abatidos e o que eu vou descartar aí ao longo do ano, renovado o meu rebanho. Então, com base nisso aqui e alguns índices técnicos, eu consigo fazer essa evolução do meu rebanho e ter noção dessa quantidade de animal que eu vou ter ao longo do ano. E a partir daí, eu começar a estimar o que eu preciso de forragem. Que aí vem a minha gestão do meu recurso forrageiro. Então, se eu conheço a propriedade, conheço o potencial de produção da minha propriedade, conheço que eu tenho, o quantitativo de animais que eu tenho dentro das suas respectivas categorias, o peso médio desses animais, eu consigo, então, estimar o quanto eu vou precisar de forragem. Eu consigo avaliar se aquele pasto que eu tenho, a forragem que está disponível lá, vai conseguir atender a minha demanda. E se eu não conseguir a demanda, aí eu começar a planejar, pensar o que eu vou fazer para atender essa demanda. Então, eu peguei um exemplo bem básico aqui, que seria com o reprodutor. Eu tenho uma tabela aqui, nessa tabela eu tenho as categorias dos animais, estimei aqui peso médio para esses animais. Então, uma coisa importante também, você ter conhecimento do peso desses animais dentro da propriedade, ou pelo menos uma média. Consumo em relação ao peso vivo para esses animais. Consumo em relação ao peso para esses animais. E quanto de matéria seca que esses animais vão consumir por dia. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui o meu reprodutor. Eu tenho um reprodutor consumindo aí cerca de 70, ou com peso médio de 70 quilos. Consumindo cerca de 3,5% desse seu peso vivo. Isso quer dizer o quê? Que esse animal ele vai ter um consumo médio de 2,5 kg de matéria seca por dia. Se um animal consome 2,5 kg de matéria seca por dia, esse mesmo raciocínio eu preciso fazer para todas as outras categorias. Esse mesmo raciocínio. Então, como eu vou conseguir estimar qual a minha demanda de forragem ao longo do ano? Se eu sei que um animal ele vai consumir 2,5 quilos de matéria seca por dia, lembra lá que eu tinha 3 reprodutores na minha tabela anterior? Então, desses 3 reprodutores, coloquei aqui o exemplo de dezembro, e com 31 dias. Então, em 31 dias, esses 3 animais, eles vão demandar de 227,85 quilos de matéria seca. Isso para os 3 reprodutores. E eu vou fazer esse mesmo raciocínio para todos os outros animais, as outras categorias de animal que eu tenho na propriedade. Então está aqui, ó, meu reprodutor, o mês de dezembro, 31 dias, eu preciso de 227 quilos para aumentar os 3 reprodutores. Quando eu venho aqui para as matrizes paridas, 4.185 quilos, os cordeiros, 1.674 quilos, tendo um total aí em dezembro de 6.086 quilos de matéria seca de forragem que eu preciso. Isso, ao longo do ano, eu consigo estimar em função da minha evolução de rebanho quanto é que eu vou precisar de forragem para alimentar esses animais. Isso é gestão do meu recurso forrageiro. Eu sei o que eu tenho, eu sei qual é a minha demanda. Só chamando a atenção, o somatório da demanda de forragem de cada categoria animal corresponde à demanda de forragem mensal. Então, o que eu fiz? Eu estimei para cada categoria, em função do número de animais que eu tenho dentro da categoria, somei o total, eu sei o que eu preciso no mês de forragem. E eu somo mês a mês, eu sei o que eu vou precisar dentro do ano de forragem para alimentar esses animais. Outro ponto que eu preciso, então, eu consegui estimar a demanda de forragem. O que eu preciso de forragem? O que eu preciso fazer agora é saber o que eu tenho de forragem disponível. Aí eu volto à minha tabela anterior, lá nos meus dados, lá nos meus índices, na minha escrituração zootécnica. Eu sei que eu tenho 5 hectares de caatinga que está sendo pastejado por esses animais, e eu tenho 1,5 hectare de pasto de búfalo. O regime hídrico, ó, ele se comporta dessa forma. Então, o búfalo, eu vou produzir ao longo do ano, ó, aqui e aqui. Aqui praticamente eu não tenho. Ao longo do ano, a caatinga, ela vai me ofertar forragem verde, que muitas das vezes não vai estar acessível ao animal, se for uma caatinga nativa, nesse período do ano. Nesse período do ano, eu vou ter o quê? Serrapilheira, aquele material que vai estar acessível ao animal, só que de baixo valor nutritivo. Então, são essas relações que eu tenho aí
nesse meu sistema hipotético que eu montei aqui para apresentar para vocês. Eu preciso avaliar essa disponibilidade de forragem. Existem alguns métodos que a gente faz. Método quadrado, para a gente avaliar forragem herbácea, avaliar aí pastos de gramíneas. E o método dos quadrantes, que é para a gente avaliar aí a forragem no componente arbóreo e arbustivo. Eu só coloquei aqui nível de demonstração, porque esse aqui é um outro momento para a gente sentar e conversar sobre essa questão, sobre essas estimativas de forragem, certo? Mas são métodos possíveis de serem realizados. Em 30 minutos a gente não consegue falar, certo? E aí, como a gente não teve como estimar, ir lá na propriedade mensurar pontualmente o que tem de forragem, eu trouxe algumas referências aqui para a gente continuar falando da nossa disponibilidade de forragem. Então, considerando 5 hectares de caatinga nativa, 1,5 de búfalo, lembrando, o nível de consumo, eu vou trabalhar entre 40% e 50% do que está disponível de forragem. Eu não vou colocar meus animais para pastejar até o nível do solo, para acabar com o meu pasto. Eu preciso aí de um remanescente de folha, eu preciso aí de um material que vai funcionar como ciclagem de nutrientes para proteger esse solo também ao longo desse período. Então, considera aí que esses animais vão consumir cerca de 50% do que está disponível. Em relação à caatinga, eu trouxe uma referência aqui do Dr. Ambrosio, em que ele leva em consideração as estações do ano, o que tem disponibilidade de forragem e o que está, essa forragem, o que é pastejável ao longo desse período do ano. E o búfalo, a gente vai considerar aí ele produzindo cerca de 8 toneladas de matéria seca por hectare ano. Lembrando, esses valores são referências, eles podem variar conforme região e conforme a composição florística aí na sua propriedade. Então, a depender da condição da sua área de caatinga, isso pode variar em termos de produção. Por isso, a importância de ter esse acompanhamento aí pontual ao longo dos anos. E aí, como eu calculo essa disponibilidade de forragem na caatinga? Peguei como exemplo o mês de janeiro, onde eu tenho, considera-se o período lá chuvoso, produzindo cerca de 850 quilos de matéria seca, que é a matéria seca pastejável que eu tenho, vezes a área que eu tenho de caatinga, que são 5 hectares. Então, para janeiro, eu tenho, da caatinga disponível 4.267 quilos de matéria seca. Quando eu vou lá para o búfalo, eu preciso levar em consideração o quê? A minha produção mensal, a área plantada e aquele percentual de utilização, que vão ser os 50%. Se eu estou considerando que eu estou produzindo 8 toneladas por hectare ano, em 7 meses, eu posso dividir isso aqui, nos 7 meses, e eu tenho uma média mensal, que é de 1.142 quilos de matéria seca. Vezes, lembra lá que eu tinha 1,5 hectares de capim búfalo, vezes 50%. Ou seja, daquele montante de forragem que está lá, o animal só vai consumir, metade dessa forragem. A outra metade vai ficar para ciclagem de nutrientes, proteção do meu solo, vai ficar com remanescente, com processo de... Isso quer dizer que no mês de janeiro eu vou ter 857 quilos de matéria seca. Quando eu ploto isso aqui ao longo do ano, essa daqui é a minha realidade. Ao mês de janeiro, 853 quilos para a caatinga, 1.142 quilos para o búfalo. Isso, a massa de forragem pastejável que eu tenho, eu vou ter um total de 5.124 quilos de matéria seca. Isso, mês a mês, eu tenho essa informação mês a mês. E aí, como o búfalo, ele só vai produzir no período chuvoso, os períodos que não chovem, eu considero zero de forragem, porque eu vou vedar esse meu pasto e vou deixar ele inacessível para o animal. Isso vai me dar qual condição? Só passar aqui. O meu orçamento forrageiro. Então, eu sei aí, agora, da minha disponibilidade de forragem, mês a mês, quanto eu tenho de forragem, e eu tenho a minha demanda forrageira aí, mês a mês. Bom, dezembro, eu tenho disponível 1.749 quilos de matéria seca. Mas para alimentar o meu rebanho, eu preciso de 6.086 quilos de matéria seca. E assim sucessivamente eu tenho essas relações. Isso me leva ao quê? Ao meu planejamento forrageiro. Eu gostaria que vocês observassem esse gráfico aqui, rapidamente. Esse gráfico está considerando que a origem da minha forragem ela vem do búfalo e vem da caatinga. Certo? Eu tenho aqui a disponibilidade de forragem, que é essa linha azul,
ela funciona mais ou menos dessa forma aqui, ó, ao longo do ano. Como é que minha forragem ela está disponível ao longo do ano, considerando que é produzido de caatinga e de búfalo. Eu tenho essa linha vermelha, ela é a minha demanda de forragem. Então, ó, ao longo do ano, a minha demanda ela vai ser sempre maior do que a minha disponibilidade de forragem. Eu tenho aqui é um período, acho que eu não detalhei lá, por função do tempo, a minha evolução de rebanho, é um período que eu estou, ó, tirando aqueles animais que o professor Gleidson falou, de 6, 7 meses, é o momento que eu estou vendendo aqueles animais para o frigorífico, no meu rebanho, e aqui, ó, os animais voltaram a parir, eu estou aumentando o meu rebanho novamente. Aqui eu tenho essa relação de déficit hídrico e superávit, ou seja, déficit de forragem, eu tenho a maior parte do ano em déficit de forragem. Somente nesse período que está sobrando uma forragemzinha aqui, que essa forragem que está sobrando aqui é a forragem oriunda da caatinga, aquela serrapilheira que a gente falou anteriormente. E eu tenho aqui, ó, o que eu preciso complementar, ou seja, o período do ano que eu preciso produzir, eu preciso ter forragem estocada para poder alimentar meu animal. Então, nessa condição aqui, eu consigo ter essas relações e conhecer ao longo do ano que momento eu tenho forragem disponível e que momento está faltando. Complementar essa forragem e manter constante essa disponibilidade de forragem para os meus animais. Eu não vou precisar vender meu animal barato, meu animal ele não vai perder peso, muito menos morrer por falta de comida. Eu tenho aí uma produção constante ao longo do ano. Entro mais ou menos dessa forma, considerando a informação hipotética. O que está de vermelho é onde eu tenho déficit de forragem. Aqui a parte preta, como eu falei para vocês, aquele período aqui, aquela forragem oriunda da caatinga, que eu tenho que fazer algumas considerações. Oriunda da caatinga, uma vez que o búfalo está em estacionalidade de produção, ele não está produzindo. Nessa condição, é aquele material de baixo valor nutritivo, que é aquele material da serrapilheira. E aí a gente recomenda o quê? Fazer essa complementação. Eu sei que ao longo do ano, eu preciso... Me atrapalhando. Eu estava atrapalhando vocês, mas também está me atrapalhando aqui. Ao longo do ano, eu vou precisar, ó, produzir cerca de 25 mil quilos de forragem. Considerando que essa forragem aqui é aquela forragem oriunda da caatinga, eu posso extrapolar aí para 28 mil, 29 quilos de forragem. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou produzir essa forragem? Aí a gente passa a discutir sobre as tecnologias que são utilizadas para a produção de forragem. Mas antes de fechar com essa questão das tecnologias, eu quero somente fazer esse comparativo aqui para vocês. Aqui é aquele primeiro que a gente trabalhou, onde a gente tem, na minha oferta de forragem, mais 5 minutos eu finalizo. Na minha oferta de forragem, na minha disponibilidade de forragem que eu tenho aqui, ó, é a forragem que é oriunda da caatinga e oriunda do búfalo. Se o meu pasto fosse só de búfalo, se eu não utilizasse a caatinga, a quantidade de forragem que eu teria disponível era essa daqui, ó. Ou seja, eu ia passar o ano inteiro numa condição de déficit de forragem, precisando que produzir uma quantidade maior de forragem para suprir essa demanda. E quando é que eu produzo essa forragem? Como é que eu produzo essa forragem? Aí a gente tem algumas tecnologias para tratar sobre isso. Eu posso utilizar de recursos como manejo sustentável da caatinga, trabalhar com a caatinga rebaixada, com a caatinga raleada, ou enriquecimento de caatinga. Eu vou potencializar essa minha produção de matéria seca. Vou potencializar essa produção de matéria seca. Eu posso trabalhar aí com produção de forragem para plantar um sorgo, plantar um milheto, que são plantas adaptadas a essa condição de semiárido. Condições que produzem em torno de 300, 450 milímetros ao ano. Aumentar essa minha produção de búfalo, utilizar capim corrente para fazer feno, uma outra forma de... Eu posso pegar esse excedente dessa caatinga, a partir de algumas espécies com esse potencial, como catingueira, como faveleira, fazer feno disso aí, ou fazer silagem disso aí para fornecer meus animais no período seco. Eu posso introduzir sistemas de produção, plantas adaptadas, com banco de leguminosas, com cultivo de guandu, cultivo de palma forrageira, essa palma consorciada com tudo isso aí vai potencializar a e garantir essa manutenção de produção ao longo do ano.
E rapidamente sobre essas tecnologias, rebaixamento de caatinga, ações, que possibilita aí eu aumentar a minha produção de forragem para esses animais. O ralhamento de caatinga é outra alternativa, são modelos aí que desenvolvidos aí pela Embrapa Ovinos e Caprinos aí de Sobral. Enriquecimento da caatinga, outra alternativa. A produção de silagem, eu trabalhar com silagem de maniçoba, silagem do próprio búfalo, silagem de sorgo, silagem de milho, de glicídia, de capim-elefante, silagem de palma. Alguns trabalhos têm sendo desenvolvidos, falando nessa questão da silagem de palma. O pessoal lá na Paraíba, o grupo lá do professor Edson, junto lá com... Isso aqui é uma foto do pedaço que foi orientado pelo professor Gleidson. Ele trabalhando com silagem de palma inoculado aí com concentrado. A gente tem desenvolvido alguns trabalhos aqui, que é o trabalho do Otávio, que está sendo feito, o trabalho do William, o trabalho da Camila trabalhando aí, Camila e o William, que são orientados pelo professor Gleidson, trabalhando aí com silagem de palma inoculada aí com licuri, aí com silagem de palma inoculada aí, aditivada aí com, aditivado aí com leguminosas, com glicídia, com pornunça, com feijão guandu. Outra alternativa é a produção de feno de guandu, moringa, glicídia, búfalo, capim corrente, sabiá, catingueira, que são espécies, no caso da catingueira, sabiá, são espécies que a gente vê aí na região semiárida. Diferimento de pastagem, onde o camarada vai vedar uma área de pasto no final da estação chuvosa para poder ter forragem e utilizar lá no período seco. E aí esse diferimento pode ser associado com a suplementação a pasto, que o professor Douglas vai detalhar para vocês. E essa suplementação, utilizando aí nesse processo de suplementação os coprodutos, que também vão ser detalhados aí pelo professor Gleidson mais à frente. Consórcios de forrageiras, para demonstrar aqui, isso aqui são fotos do experimento lá em Santa Inês, do experimento de Tarcísio, um orientado nosso de mestrado, em que ele está avaliando esse consórcio do guandu. Teve a palma forrageira aqui, e aqui é o guandu sendo produzido do lado, ó. Guandu, palma forrageira, guandu. Então está no processo de coleta de dados ainda, mas a gente potencializar, otimizar o uso dessa área, essa área de plantio. Esse aqui foi um outro trabalho, foi um orientado lá em Guanambi, ele trabalhou a utilização de biofertilizante para adubar a palma forrageira. A gente conseguiu aí resultados aí com produção usando 30 metros cúbicos desse biofertilizante aplicados a cada 14 dias, 16 toneladas de matéria seca por hectare, produzido por palma. Isso aqui é seu Jair, que é um produtor lá em Guanambi, que ele cedeu a área, nos ajudou na implantação dos experimentos, foi todo conduzido dentro da propriedade de seu Jair. Pessoa excelente, muito esclarecido, parceiro forte que a gente tem lá na região. E em cima disso aí a gente vem propondo um modelozinho de sistema de produção, uma parceria aí com o Gislede, com o PCE, com o MOC, aí com Vera também, um modelo de sistema de produção, para a gente trabalhar aí o consórcio aí dessas leguminosas, montar unidades demonstrativas aí, avaliar essas unidades demonstrativas, do consórcio dessas leguminosas com palma forrageira, guandu, moringa, glicídia, pornunça, isso na expectativa de potencializar essa produção, e esse consórcio num sistema fechado e sustentável, onde a gente utiliza aí de um sistema de biofiltro, uma tecnologia social, onde esse biofiltro ele vai utilizar essa água cinza, filtrar essa água ela vai utilizar na mistura do esterco no biodigestor. Esse biodigestor vai produzir um biofertilizante para a gente aplicar nessa palma forrageira, com base nos resultados do trabalho lá do Rodrigo. O gás produzido pode ser utilizado na residência, e aí a gente tem um sistema fechado aí, dentro do sistema de produção, onde várias situações, possibilitar situações para o produtor, tem uma capacidade de produção equivalente a 1,5 bujão de gás por mês. A gente tem uma produção de cerca de 42 toneladas de matéria seca de forragem. Isso, a partir de estimativas, a gente consegue manter cerca de 60 animais aí ao longo do ano. Com 2 reprodutores, 30 matrizes, terminando 28 animais aí, em média por ano dentro desse sistema de produção. Então,
modelo aí que a gente vem trabalhando para propor aí para o pequeno produtor otimizar aí a questão da gestão do seu planejamento forrageiro. E para finalizar, né, a importância da utilização da escrituração zootécnica, que a partir dessas informações você tem subsídios para você planejar a sua produção de forragem. Você precisa conhecer seu rebanho, a sua demanda de forragem, conhecer o potencial de produção da sua propriedade. O uso da caatinga ele precisa ser feito de forma sustentável. Eu falo sempre, tem um amigo que ele está na Embrapa Sobral, que ele diz o seguinte, todo mundo fala que é a cabra que vive degradando a caatinga. Na verdade, não é a cabra, é o cabra. Porque é ele que ele que determina qual a quantidade de animal, onde o animal vai pastejar. Então, se você faz uso dessa caatinga de forma sustentável, utilizando tecnologias adaptáveis para a caatinga, você consegue otimizar a sua produção sem degradar, sem causar impactos significativos aí no bioma caatinga. Utilizando essas tecnologias de manejo, utilizar espécies adaptadas ao semiárido para a produção de forragem, manejar o pasto nativo e cultivado de forma a permitir a ciclagem de nutrientes, usar técnica de conservação de forragem e aproveitamento de fontes alimentares locais. Bom, peço desculpa a vocês aí pela a rápida explanação, mas porque realmente o tempo é curto e esse é um tema bem interessante que merece realmente um aprofundamento, mas espero que tenha atingido aí, tenha despertado em vocês. A gente vai disponibilizar o material aí posteriormente com esse roteirozinho, esse exemplo hipotético aí para vocês tomarem como base e assim trabalhar o planejamento forrageiro na propriedade de vocês. E aí eu só gostaria de finalizar com algumas fotos que eu gosto bastante, mostrar o antes e o depois aí no semiárido e dizer para vocês que a gente precisa buscar realmente conhecimento. A educação, como dizia nosso Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas que mudam o mundo. Vou passar a palavra aí e mais tarde estou à disposição aí para as perguntas de vocês. Obrigado. Certo, professor. Muito obrigada pela apresentação. Para não ter essa quebra, já tem algumas perguntas aqui. Também eu vou fazer uma provocação aqui para os ACRs, né, que são os agentes comunitários rurais. Ao final de toda a apresentação, vocês também apresentar quais são essas técnicas, tecnologias que vocês também estão orientando os agricultores e implementando lá nos projetos produtivos, né? Então, vai estar aberto aqui, vocês vão aí já sistematizando isso para na hora a gente abrir também para vocês, interagir um pouco aqui com o professor. E também, assim, a gente tem uma parceria com a universidade, a gente está escrevendo uns projetos aí para ser as unidades experimentais, né, dessas experiências, desses estudos que os alunos, o professor aí dos cursos de mestrado e doutorado vem fazendo, e a gente escreveu um projeto, está aí na fase de análise, e aqui para cá, assim, a gente tem que ver, assim, é necessário a gente fazer essa pesquisação, esse estudo, essa implementação, para despertar nos outros agricultores que aquilo é importante. A gente sente essa mudança na questão da palma. Então, a palma não plantava adensado. E isso, para quebrar mesmo a cabeça do agricultor, ele só acreditou quando viu um agricultor que plantou e deu certo. Então, são várias experiências aí, vários estudos, que a gente tem que fazer unidades experimentais para isso ser difundida e absorvida por outras pessoas e agricultores. Então, antes de passar a palavra para outro professor, Gilson tem duas perguntas aqui, e Milene colocou assim, plantio de palma. Então, vou passar aqui a palavra para Gilson, fazer essas duas perguntas já direcionadas para o professor Carlindo, e também para a Milene. Bom, gente, boa tarde. Professor, veja só, isso é uma curiosidade e eu tenho certeza que muitos deles não têm conhecimento. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma explanação melhor em relação com o ponto adequado para retirar os animais, evitar a degradação do pasto, né? E por que, quando eles estão fazendo essa pastagem, não fica uniforme a propriedade toda? O porquê que acontece isso? Deixa eu explicar isso para eles aí, desse conhecimento.
por que quando estão pastando não fica uniforme a pastagem? E por que, qual é o ponto adequado para retirar os animais e evitar a degradação? Vamos lá, Gilson. Só antes de responder, só reiterar aí a parceria aí com a Gisleide. A gente está na expectativa de muito grande desse projeto ser aprovado aí, a gente fortalecer cada vez, estreitar mais esse laço aí com o MOC, com o PSE, com os produtores. Então, está uma expectativa muito grande aí da aprovação e a partir daí a gente conseguir tocar mais projetos. Bom, em relação à pergunta de Gilson, sobre qual momento ideal de você tirar os animais e qual o porquê dessa questão da uniformidade. Bom, em relação à questão do momento ideal, isso vai depender muito do modelo ou do método que você esteja utilizando. Vamos pensar em diferentes cenários. Vocês estão pensando num cenário aí, eu estou trabalhando com um pasto, que é numa condição de um pastejo contínuo, onde esse animal ele fica durante um bom tempo lá dentro da propriedade, eu preciso averiguar qual tipo de forrageira que eu estou utilizando. Então, se eu estou utilizando um búfalo, eu vou trabalhar com esses animais ao longo do período em que ele vai manter uma altura uniforme. Vamos pegar uma média aí de altura uniforme para o búfalo, em torno de 20, 30 centímetros de altura. Pegar uma referência, a gente não tem muitos estudos voltados ao manejo com búfalo, mas estou pegando referência de outras forrageiras que têm padrão similar de crescimento do búfalo. Mas pegar essa média de 20, 30 centímetros, eu vou manter um pastejo contínuo em que eu tenha pouquíssimas variações nessa altura. No momento que essa variação, essa altura, ela começar a baixar muito, e eu não tenho perspectiva de chuva para poder esse capim rebrotar, então eu preciso agora tirar esses animais. Eu preciso tirar esses animais e ver qual é a minha outra alternativa que eu tenho. Eu tenho alguma área de caatinga, que eu estou trabalhando com essa caatinga manejada, com uma determinada tecnologia, em que eu possa colocar esses animais para consumir aquela forragem naquele período, e aí vem outro cenário. Então, se eu estou lá com o meu búfalo, esse búfalo ele baixou a altura e começa a comprometer a rebrotação, ou faltou chuva nesse pasto, faltou chuva nessa região, para comprometer também a rebrotação do pasto, eu preciso tirar esses animais. Só lembrando, antes de colocar o animal na propriedade, vocês precisam fazer aquele exercíciozinho que a gente falou aqui anteriormente. Eu preciso relacionar o que eu tenho de forragem e a minha demanda de forragem, para não correr risco de colocar uma quantidade de animal superior à minha forragem disponível. Se está dizendo lá, se na hora que eu sentei e fiz os meus cálculos, minha demanda de forragem são de 2.000 quilos de matéria seca por mês, e meu pasto só oferece 1.000 quilos de matéria seca por mês, eu não vou colocar todos os meus animais lá para consumir ao longo do mês inteiro. Vou colocar metade desses animais. Ou eu vou colocar esses animais e ele vai ficar metade do tempo. Ao invés de ficar 30 dias, ele vai ficar somente 15 dias. Então, essas relações eu preciso ter em mente. Então, a todo momento, mais uma vez pontuando a importância de se conhecer a propriedade e a região onde você está e como é que funciona esse regime hídrico, a todo momento eu tenho que saber o quanto está sendo oferecido de forragem e o quanto eu tenho, a quantidade de animais que eu tenho para poder consumir. E aí esse raciocínio a gente leva lá para a caatinga. Se eu estou colocando os animais dentro de uma área de caatinga, o que acontece? Eu preciso conhecer o quanto de forragem que eu tenho lá. Lembra que eu mostrei no slide aqui alguns métodos para você estimar a forragem? Eu falei, olha, aqui são alguns métodos que existem, mas isso aqui a gente precisa detalhar em um outro momento. Não dá em 30 minutos eu chegar aqui e falar como é que a gente vai fazer para estimar. Então eu preciso ir lá na minha área de caatinga e estimar quanto de forragem eu tenho. Eu preciso saber quanto é que eu vou ter para saber quantos animais eu vou colocar lá para ele consumir essa forragem dentro de um determinado período. Então, o momento de tirada desses animais da propriedade, de dentro de um determinado pasto, eu faço isso previamente, quando eu calculo a minha forragem disponível e a demanda de forragem que eu preciso. Então, se eu sei que o animal precisa consumir 2,5 quilos de matéria seca por dia, 2,5 quilos de matéria seca por dia, meu pasto oferece lá, eu vou só chutar aqui, 250 quilos de matéria seca, eu tenho condições de colocar o quê? 10 animais lá dentro, aí são 25 quilos consumindo por dia, durante 10 dias. Então, eu preciso sempre conhecer qual a demanda e qual a disponibilidade de forragem.
Aí sim, eu vou estimar ao longo disso aí quando é que eu consigo, qual o momento certo de tirar os animais. E a outra, que eu falei que eram 3 cenários que eu ia dizer, que o outro cenário é uma condição de pastejo rotativo. Eu sei que alguns produtores têm condições de montar um sistema de irrigação, de ter uma determinada forrageira e ele fazer esse pastejo rotativo. Nesse pastejo rotativo, o momento de tirada desses animais vai ser em função da resposta dessa planta. Então, posso calcular o meu sistema para eu manter meus animais 1, 2, no máximo 3 dias dentro do sistema, dentro daquele piquete. Então, esses animais, no máximo 3 dias dentro daquele piquete, ele vai consumir eu vou ter uma quantidade de animal para consumir aquela quantidade de forragem nesse período de 1, 2 ou 3 dias. Aí vai ser o momento de eu retirar e colocar em outro pasto. Ou seja, tudo é anotação e cálculo que precisa ser feito. Quanto a essa questão da uniformidade do pastejo, isso aí é comportamento animal. Eu sempre falo com os estudantes, para eles, o seguinte: pare um momento e observe o animal pastejar. Veja como um bovino pasteja, veja como um ovino pasteja, veja como um caprino. Fique ali um momento só olhando o animal ele comer e veja como é que ele se comporta. Os trabalhos que o professor Gleidson citou anteriormente, aí, o confinamento que é feito, os estudantes ficam 24 horas observando o animal. 24 horas observando o animal ele comer, o consumo de forragem, ele ruminar, momento de ócio. Então ele fica ali 24 horas, 1.144 minutos, observando esses animais consumirem, para entender qual é o comportamento que ele vai demonstrar. Então, esse comportamento desse animal ele pode variar de pasto, de determinado tipo de forrageira, determinada condição que esse pasto for oferecido por esse animal. Se você oferece um pasto para o animal com proporção maior de folha, esse animal ele vai gastar mais, vai ficar ali no tempo dele consumindo essa forragem, ele vai conseguir saciar, tanto físico e fisiologicamente, mais rápido. Se você fornece para esse animal pasto, que tem mais colmo, mais material morto do que folha verde, ele vai ficar muito tempo procurando forragem para tentar saciar a sua demanda. Então, isso vai variar seu comportamento, e esse comportamento ele vai variar essa uniformidade de pastejo. Um outro fator que dá essa uniformidade do pasto é a questão das fezes e urina. O animal ele não consome a forragem onde ele defecou e urinou. Então, no próximo ciclo, possivelmente ele vai visitar aquele local ali e consumir aquela forragem. Mas dentro de um mesmo ciclo de pastejo, se ele urinou ali, ou um outro animal urinou, ou tem deposição de fezes ali naquele local, ele não vai consumir essa forragem. Então, essas condições, ela dá esse processo de desuniformidade no pastejo. O que pode ser evitado? A condição da presença de fezes e urina realmente é difícil de evitar. Você vai conseguir evitar. Mas a condição que você oferta o pasto para o animal, para ele conseguir ter uma maior uniformidade possível, isso aí você consegue evitar, desde quando você faça o manejo de forma adequada. Você calcula a taxa de lotação, você oferte a forragem naquela condição favorável para consumo do animal. Só contribuindo aqui, Gilson e Carlindo, o tamanho do piquete ele tem uma influência também, né, na uniformidade do pasto. Então, quanto maior o tamanho do piquete, mais desuniforme há a chance dele ficar. Não é isso? Ok, valeu, obrigado. Outra questão também é a localização do saleiro, né, e do posto de água do bebedouro. Isso aí também vai, né, alterar a rotina que os animais vão manter dentro do piquete, né? Só essa complementação. A gente sabe que encarece bastante o sistema de produção, mas se a gente pudesse dividir em piquetes menores para colocar os animais, não estou falando da caatinga, eu estou pensando aqui no pasto cultivado. Essa resposta de Carlindo eu acho que está mais ou menos dentro disso, né? Falando de búfalo, falando de opções cultivadas para o semiárido. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer piquetes, quanto menor for esses piquetes, maior será o aproveitamento da forragem. Você consegue aumentar a eficiência de utilização dessa forragem. Isso é uma questão que pode ser discutida em outro momento, né? Em uma outra nota técnica. Na verdade, os temas eles são abrangentes, eles são em relação um com o outro, mas
são muitos detalhes para poder abordar dentro do tempo que foi delimitado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Era só isso para contribuir aí.